Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do canal Alimente a Mente. Eu sou Isabela Nogueira e hoje vamos falar sobre um tema super atual: deficiências nutricionais e transtornos mentais, o que a ciência mostra. Você já parou para pensar como o que colocamos no prato pode influenciar nossa energia, nosso foco e até o nosso humor? Às vezes, não é sobre ter um dia ruim ou estar mais cansado. Pode ser que o cérebro esteja literalmente sem combustível, e é sobre essa ponte entre nutrição e saúde mental que vamos conversar hoje. Nos últimos anos, nunca se falou tanto sobre saúde mental. E não é por acaso. A pandemia de Covid-19 deixou marcas profundas não só no corpo, mas também na mente. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, apenas em 2020 foram registrados 53 milhões de novos casos de depressão e 76 milhões de ansiedade em todo o mundo, um aumento de quase 30% em relação ao período pré-pandemia. Imagine uma cidade inteira onde, de repente, quase um terço da população começa a sofrer de sintomas depressivos ou ansiosos. Esse foi o impacto coletivo que tivemos. Paralelamente, cresceu também uma busca por respostas. As redes sociais se tornaram vitrines de self-care e wellness. Como #wellness e #self-care somam bilhões de visualizações no TikTok e no Instagram. E o mercado global do bem-estar já movimenta mais de 5 trilhões de dólares por ano. Nunca se falou tanto sobre alimentação saudável, suplementos e saúde mental. Mas, nesse mar de informações, há um risco: simplificações e promessas milagrosas. É aí que entra a importância de olhar para a ciência. Hoje o que sabemos é que a nutrição tem um papel central no equilíbrio mental e que deficiências de nutrientes como ferro, vitaminas do complexo B e vitamina D podem afetar diretamente a energia, foco, memória e até o risco de depressão e demência. Então, nesse episódio, vamos conversar sobre o que a ciência já descobriu sobre essa conexão entre corpo e mente e como escolhas do nosso dia a dia podem fazer a diferença. Primeiro, vamos falar sobre a deficiência de ferro. Pense no ferro como um motor invisível que carrega oxigênio no sangue. Quando ele está em falta, é como se o corpo tentasse correr uma maratona com um tanque de combustível pela metade. Um estudo muito interessante de Murray Colby Bird, em 2007, analisou mulheres jovens com deficiência de ferro latente, isso é, sem anemia aparente, mas com estoques de ferro já reduzidos, algo que só aparece em exames de ferritina e de transferrina. O curioso é que, mesmo sem sintomas graves, essas mulheres já tinham pior desempenho em testes de memória, atenção e tempo de reação. Depois da suplementação de ferro, elas passaram a reagir muito mais rápido e lembrar melhor. Ou seja, o cérebro literalmente ganhou energia extra. Mas por que isso acontece? Para entender, precisamos saber que o ferro é essencial para duas coisas. A primeira é o transporte de oxigênio. Sem ele, o cérebro respira mal, e o resultado é a fadiga, a sonolência e a perda de foco. Mas o ferro também participa da produção de neurotransmissores, como dopamina e serotonina, mensageiros químicos que, quando caem, fazem o humor despencar junto. No dia a dia, a deficiência de ferro pode se traduzir em chegar do trabalho e não ter energia para nada, ou sentir que o simples ato de estudar exige um esforço mental desproporcional. Para evitar todas essas sensações, a alimentação é nossa aliada. Carnes vermelhas e vísceras trazem ferro de alta absorção, mas também encontramos boas quantidades em feijão, lentilha e vegetais verdes escuros. Outra deficiência relevante é a de vitaminas do complexo B, principalmente a B9, que chamamos de folato, e a B12. Vamos imaginar o cérebro como uma central elétrica. Para que as luzes fiquem acesas, precisamos de fios intactos e de energia fluindo sem interrupção. A vitamina B9, ou ácido fólico, e a B12 funcionam como engenheiras dessa rede. O artigo clássico de Reynolds, de 2006, mostrou que quando essas vitaminas faltam, há um acúmulo de homocisteína, uma molécula que, em excesso, age como uma ferrugem nos cabos da rede elétrica. Essa ferrugem está associada a maior risco de declínio cognitivo e demência. Além disso, essas vitaminas são necessárias para produzir neurotransmissores, como serotonina e dopamina. Se a síntese cai, o resultado pode ser tristeza persistente, irritabilidade, esquecimento. É como se as lâmpadas da central começassem a piscar. Na prática,
Isso pode se manifestar em pequenos esquecimentos do dia a dia. Esquecer onde deixou as chaves, perder a linha de raciocínio no meio de uma conversa, ou em uma sensação de apatia que parece não ter explicação. Fontes importantes de folato são folhas verdes escuras, feijão, grão de bico, laranja. Já a B12, que só vem de alimentos de origem animal, como carne, ovos, leite e derivados, deve ser obrigatoriamente suplementada para vegetarianos estritos. Por fim, vamos falar da vitamina que virou estrela nos últimos anos, a vitamina D. Ela não é só a vitamina dos ossos, é como uma chave mestra que liga e desliga centenas de genes, inclusive no cérebro. Uma meta-análise de ensaios clínicos, conduzida por Lee e colaboradores em 2023, mostrou que a suplementação de vitamina D pode reduzir sintomas depressivos, especialmente em quem já tinha deficiência. É como se repor essa vitamina ajudasse a tirar parte da névoa que envolve a mente em quadros depressivos. O mecanismo passa por 2 pontos centrais. A vitamina D, além de ajudar na produção de neurotransmissores, também tem efeito anti-inflamatório. E hoje sabemos que a inflamação de baixo grau é uma das engrenagens que alimentam a depressão. Mas é muito importante frisar, a vitamina D não é uma cura isolada. Os efeitos ainda são modestos e variam muito. O que sabemos é que níveis adequados contribuem para a saúde geral e, junto com outros fatores, para o equilíbrio mental. Como manter esses níveis, você pode estar se perguntando. Bom, a melhor fonte é a exposição solar controlada, algumas vezes por semana, evitando o sol do meio-dia, que pode trazer riscos. Além disso, peixes gordurosos, ovos e laticínios fortificados ajudam a complementar a ingestão. E, em muitos casos, a suplementação é necessária, mas sempre com orientação médica. Então, recapitulando. Hoje, vimos como nutrientes essenciais podem ser determinantes para o bem-estar mental. O ferro garante energia e clareza, ao levar oxigênio e ajudar a produzir neurotransmissores. As vitaminas B9 e B12 protegem a rede elétrica do cérebro e mantêm a produção de mensageiros químicos que regulam humor e memória. E a vitamina D atua como a chave mestra, modulando inflamação e equilíbrio químico no sistema nervoso. A grande mensagem por trás desse episódio é simples: alimentar-se bem é também cuidar da saúde mental. Não existe pílula mágica, mas há escolhas cotidianas que fazem a diferença. Um prato colorido, a regularidade das refeições e, claro, buscar orientação profissional quando há suspeita de deficiência é fundamental para manter a saúde. Muito obrigada por me acompanharem até aqui. Esse foi mais um episódio do nosso podcast e eu espero que vocês tenham sentido que corpo e mente falam a mesma língua e que essa língua também passa pela comida que escolhemos todos os dias. Até a próxima!